Olá, boa tarde. Agora são 16 horas e 35 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é dia de sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento nós estamos no intervalo da sessão e quem traz os destaques para a gente dessa primeira parte da sessão plenária é a repórter Catarina Martorelli. Oi, Catarina. Boa tarde. Oi, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a sessão começou com o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela PGR, que é contra um dispositivo da lei eleitoral que estabelece percentuais mínimo de 5% e máximo de 15% de recursos do fundo partidário para aplicação em campanhas eleitorais de mulheres. Naturalmente que os ministros e os amigos da corte falaram da morte da vereadora Marielle Franco, de 38 anos. Ela morreu vítima de vários tiros ontem na região central do Rio de Janeiro. Ela que foi eleita, foi a quinta vereadora eleita com maior número de votos nas eleições de 2016 e foi a primeira disputa eleitoral dela. Ela era negra, homossexual, ativista, se dizia cria da maré. E isso repercutiu bastante, os ministros falaram muito sobre isso. Bom, o relator, o ministro Edson Fachin, acolheu o pedido da PGR, acreditando que esse dispositivo ele fere o princípio da isonomia, e os outros ministros que falaram em seguida, outros 5 ministros, acolheram e foram em direção à palavra do relator, o ministro Edson Fachin. E a gente vai continuar acompanhando, existem outros 4 julgamentos aí previstos, vamos ver como é que vai ser até o fim do dia. William. Obrigado, Catarina. Cobertura completa, logo mais Jornal da Justiça, segunda edição. E hoje é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A relação de consumo mudou muito, mas ainda tem quem tenha que recorrer à justiça para ter os seus direitos assegurados. O Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos, traz uma série de proteções para o consumidor, entre elas a garantia contra a publicidade enganosa e abusiva. Além disso, reconhece que o cliente é a parte mais frágil da relação. Com o Código do Consumidor, nós conseguimos sim trocar, embora com dificuldade, mas nós conseguimos trocar o produto. O Código do Consumidor, ele protege, sim, porque é ele que nos apaga, né? Que ele que nos protege, porque caso de troca, perca, ainda mais quem compra na internet. Eu acho que ainda falta muito, mas tem crescido bastante. Eu acho que o governo, o próprio direito em si tem se empenhado pela causa do consumidor. Mas nem sempre essas relações entre consumidores e fornecedores saem conforme o combinado. E muitos clientes recorrem ao PROCON para registrar as reclamações. A maioria relacionada ao serviço de telefonia, juros abusivos dos cartões de crédito e cobranças indevidas. Foi o que aconteceu com Arthur Menezes. A conta do celular chegou e ele fez o pagamento em uma lotérica. No mês seguinte, ele se enganou e pagou a mesma fatura no valor de R$ 84,98. Mas a empresa diz que não vai fazer o estorno nem abater o valor no pagamento seguinte. Quem me atendeu falou que abateria o valor na próxima fatura. E não aconteceu, foi quando eu voltei à empresa e eles simplesmente disseram que não reconhece o pagamento, a duplicidade do pagamento. Algumas dicas são fundamentais para que o cliente tente evitar dor de cabeça. Guardar a nota fiscal é de extrema importância. Ela é uma das provas que deve ser apresentada na hora de registrar uma reclamação. Aqui no Distrito Federal, só no ano passado, mais de 50 mil consumidores procuraram o PROCON para resolver algum conflito. E 70% dos casos foram solucionados assim que os fiscais do órgão entraram em contato com a empresa. Mas às vezes é preciso mover uma ação judicial. O consumidor ele deve ter atenção ao contrato que ele irá assinar e ao recibo, porque o recibo é o comprovante da relação de consumo. Veja bem, se ele tiver que procurar o PROCON futuramente, ele necessitará do contrato e do recibo, que é a relação de consumo dele com a empresa. Numa compra pela internet, os e-mails também são fundamentais. São importantes os e-mails, o comprovante do cartão de crédito utilizado, tudo que o consumidor tiver para comprovar a relação de consumo é importante. E já está sob a relatoria no ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a ação penal que o ex-presidente Fernando Collor de Mello é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia contra ele e outros réus já havia sido aceita pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado.
Mas só agora, depois do fim do julgamento de recursos que contestavam essa decisão, o processo foi transformado em ação penal. Mais informações sobre esse assunto você vai acompanhar no Jornal da Justiça, segunda edição. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça.